5º Congresso de Educação, Inovação, Sustentabilidade, Humanismo Solidário. Ao meu lado está o presidente da ANEC, o irmão Paulo Fossati. Irmão, nós queremos ouvir um pouquinho mais sobre esse congresso, queremos ouvir um pouco mais também sobre a mudança nesse contexto de educação que nós temos e, sobretudo, sobre essa parceria de olharmos para a educação e trazermos para esse universo a inovação, a sustentabilidade e o humanismo solidário. É claro que nós não nos esquecemos que esses 3 temas, hoje aqui abordados no congresso, eles já são presentes na educação há algum tempo. Mas ter esse olhar, ter esse cuidado, em meio a tantas transformações que aconteceram, nós queremos escutar um pouquinho do senhor. Então, por meio de tantas transformações que aconteceram, né? Como que esse congresso, ele pode favorecer essa perspectiva de educação? Não somente aos educadores que aqui estão, mas também aos educandos. É interessante nos darmos conta que nós estamos vivendo um momento singular na história. E nós nada mais estamos fazendo, nada menos do que recuperar o carisma fundacional dos nossos fundadores. Os fundadores de nossas instituições olharam para um contexto, para uma realidade e procuraram inovar, dar um passo além daquele cotidiano para dar respostas qualitativas às pessoas e à comunidade de seu tempo. Hoje, para reeditarmos nossos carismas, para reeditar a missão da educação católica, nós precisamos sim dar respostas, não mais para um jovem de uma era analógica, mas um jovem de uma era digital, não mais para um jovem de um século XX, mas para um jovem do século XXI. E para isso também nós precisamos dar uma simetria, um equilíbrio para um jovem do século XXI com educadores do século XXI e com uma escola do século XXI. Ou seja, para que nós possamos, de fato, atender às demandas da juventude atual, a ANEC empreende várias atividades no seu planejamento estratégico e uma delas é este congresso, que revisita os nossos conceitos e as nossas práticas de inovação. E em se falando de inovação, nós precisamos sim hoje retomar dos nossos fundadores o que a literatura hoje diz sobre metodologias ativas, metodologias por problemas, o trabalho de um colegiado, o trabalho de grupo, o trabalho participativo, o estudo criativo e empreendedor, ou seja, uma educação que dê conta dos problemas reais da vida e vida de uma comunidade, vida de um entorno, vida de um cotidiano. Então é uma educação aplicada para a vida e uma educação para todos. Então esta nossa preocupação quando falamos em inovação é tornar pessoas melhores, comunidades melhores, para que nós possamos continuar reeditando o carisma da educação católica, que é ser igreja e promover a vida e vida para todos por meio da educação católica. Isso é muito interessante, né? Porque quando falamos em promover a vida, já falamos de humanismo, né? E não somente humanismo solidário, mas nós falamos da raiz da palavra humanizar. E a educação, ela precisa humanizar também, né? Aí a gente fala de sustentabilidade. E quando nós falamos em sustentabilidade, é importante que nós também percebamos, né, como que a educação católica, irmão, como que a ANEC, né, enxerga e, ao mesmo tempo, como que a educação católica pode contribuir para a essência da humanização dentro das escolas, além dos pontos que o senhor já nos levantou, mas especialmente olhando para esse aluno que se depara também com uma sociedade carente, no sentido de humanizar. Em primeiro lugar, nós precisamos recuperar o humano. E quando falamos recuperar o humano, nós precisamos voltar
para o nosso eixo central, que é, de fato, nos sentirmos humanos num mesmo planeta Terra, e um planeta Terra que tem um sol que vem para aquecer a todos, que tem um ar que todos precisam respirar, que tem um alimento que deve ser partilhado com todos, no que o Papa Francisco diz muito bem, esta nossa casa comum. A nossa luta é tornar essa casa comum habitável para todo o ser humano. E neste sentido é que nós trabalhamos com o conceito de sustentabilidade de uma forma integral. Não estamos voltados apenas para um conceito de sustentabilidade ambiental. Este é um pedaço da educação, sustentabilidade ambiental, sustentabilidade econômico-financeira. Agora, uma grande preocupação nossa também é com a sustentabilidade social, e quando nós falamos sustentabilidade social, está aí a humanização, nós precisamos resgatar o ser humano. E resgatar o ser humano na sua formação integral, na sua espiritualidade, no seu afeto, no seu saber ser, no seu saber conviver, no seu saber fazer, e principalmente uma escola que atenda essa geração maker, que é o saber fazer, entregando um produto real para a nossa sociedade. Ou seja, formar muito mais do que para conteúdos, desenvolver as inúmeras competências que o ser humano possui, e nós precisamos ajudá-lo por meio de um coletivo, por meio de um trabalho multitransdisciplinar, fazer com que ele, de fato, coloque essas competências novamente a serviço da vida, da sua comunidade, do bem comum, enfim, que coloque a sua história, o seu legado, tornando melhor este planeta Terra habitável e casa de todos nós. Eu acho muito interessante quando o senhor fala da questão da casa comum, mas especialmente da sustentabilidade moral, porque me faz lembrar que hoje também a educação católica ela prima muito dentro das suas salas de aulas, dentro da sua instituição, em trabalhar com o educando o projeto pessoal de vida. E nesse projeto pessoal de vida nós vamos realmente abordar tudo isso, né? Então, o ser melhor para si, mas o ser melhor para a sociedade, preocupando-se também com essa sociedade. E aí eu pergunto ao senhor, acredita que esses 3 dias serão suficientes para que os nossos congressistas, educadores, coordenadores, diretores de instituições católicas possam sair daqui munidos e realmente levar aos seus educandos, levar aos sua equipe, né, pedagógica também, realmente subsídios que possam ajudá-los a continuar fortalecendo, né, preparando, inovando, né, dando esse olhar de sustentabilidade e especialmente permitindo que os seus educandos e educadores possam promover o humanismo solidário? Olha, eu penso que esses 3 dias, eles não são suficientes. Contudo, eles são necessários para uma grande sensibilização nacional sobre o nosso papel, sobre a nossa missão de educadores, educando para o humanismo solidário, educando para a sustentabilidade, educando para essa casa comum de todos nós. Porque aqui nós, muito mais do que ideias, estamos tratando de ideias, de teorias, mas nós procuramos organizar uma metodologia do Congresso que trabalha muito com as vivências. E hoje, todas as metodologias ativas, a própria neurociência, a psicologia, a sociologia, a filosofia, as correntes educativas dizem que nós retemos muito mais quando nós colocamos a mão na massa, quando nós partilhamos, quando nós socializamos, quando nós transformamos uma ideia em experiência. As nossas oficinas estão recheadas
de partilhas, de network, de troca de experiências. Então, certamente nós vamos sair daqui muito melhores do que chegamos e vamos sair daqui naquele entusiasmo de multiplicar para aqueles 110 mil educadores das nossas escolas, das nossas universidades e das nossas obras sociais, as grandes ideias, os grandes eixos aqui discutidos. Contudo, quando se fala em educação, e no mundo com uma velocidade tamanha como nunca visto na história, nós entendemos que educação é processo. E se é processo, a educação é formação continuada que nos acompanha pela vida toda. Contudo, este congresso é um grande marco para nós irradiarmos os grandes princípios da educação católica em consonância com as grandes questões da ONU, com as grandes questões da Igreja e com as grandes necessidades da educação brasileira. Irmão, muitíssimo obrigada por suas palavras, pela sua magnífica contribuição e que tenhamos todos um ótimo congresso. Eu que agradeço e que nós possamos continuar nesse congresso, de fato, criando espaços de interação, de aprendizagem, para que lá na ponta a educação católica continue ganhando. Muito obrigado.